A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre fraudes em descontos de milhões de aposentadorias e pensões do INSS. Indiciou dois ex-presidentes do Instituto e mais 46 pessoas, entre elas o careca do INSS. O inquérito apurou descontos indevidos feitos pela Conafer, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. A investigação da Polícia Federal encontrou indícios de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o inquérito, a fraude da Conafer arrecadou mais de 708 milhões de reais com descontos indevidos na folha de aposentados e pensionistas. A Conafer é apenas uma das entidades envolvidas nas fraudes. O esquema no INSS consistia em descontos mensais nos benefícios em nome de diversas entidades. É como se aposentados e pensionistas tivessem se tornado membros de associações, quando, na verdade, não haviam autorizado os descontos nem se associado às entidades. A Controladoria Geral da União começou a investigar o caso em 2023. E no ano passado, a PF fez a primeira operação contra as fraudes, batizada de Operação Sem Desconto. A PF indiciou 48 pessoas, entre elas os ex-dirigentes do INSS, Alessandro Stefanuto, funcionário de carreira e ex-presidente do Instituto no governo Lula, que, segundo a PF, recebeu propina mensal de R$ 250 mil entre 2023 e 2024. O ex-procurador-geral Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, suspeito de receber mais de R$ 6 milhões em propina do esquema. E o ex-diretor de benefícios, André Paulo Félix Fidelis, que teria recebido mais de R$ 3 milhões. Os três estão presos preventivamente. Na lista de indiciados estão também o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que também está preso, e José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência do governo Bolsonaro e que também foi presidente do INSS. Ele se converteu ao islamismo e hoje usa o nome Ahmed Mohamed Oliveira. A PF enviou o resultado do inquérito ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro deve encaminhar o material à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se denuncia ou não os investigados pelos crimes listados pela Polícia Federal. A polícia ainda vai continuar investigando fatos envolvendo outras associações e pessoas acusadas de envolvimento nas fraudes do INSS. A estimativa dos investigadores é de que os descontos indevidos possam chegar a mais de 6 bilhões de reais. Até o momento, o governo já devolveu mais de 3 bilhões para as vítimas e busca na justiça processar os responsáveis pelo desvio e recuperar o dinheiro das fraudes. A defesa de Alessandro Stefanuto diz que ele já negou de forma categórica e coerente o recebimento de qualquer valor ilícito e o envolvimento no esquema. Disse ainda que, uma vez assegurado o devido processo legal, tem confiança de que a inocência dele será provada. Nós não tivemos retorno das defesas dos outros citados na reportagem. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lançou hoje a rede de magistrados com competência em criminalidade organizada. Fachin declarou que o grupo vai compartilhar inteligência e promover uma atuação integrada de juízes para aprimorar o combate ao crime organizado. A criminalidade organizada, como Vossas Excelências muito bem sabem, desafia permanentemente o Estado de Direito e as próprias instituições democráticas. Volto a insistir, sua crescente sofisticação, a capacidade de articulação em âmbito nacional e internacional, o emprego intensivo de recursos tecnológicos e financeiros e a diversificação de suas atividades geram insegurança e exigem respostas coordenadas, inteligentes e integradas. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu hoje a liberação das visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, Jair Bolsonaro. Em documento enviado ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a OAB argumenta que, como advogado de Bolsonaro, Flávio tem assegurado a comunicação pessoal e reservada
para fins estritamente profissionais com o cliente. Ontem, Moraes suspendeu as visitas depois da divulgação de um vídeo em que o senador leu uma carta do pai reiterando apoio à pré-candidatura dele à presidência. Na decisão, Moraes afirma que o ex-presidente está em prisão domiciliar, proibido de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, e pede ao Ministério Público Eleitoral que verifique se houve propaganda eleitoral antecipada. O ministro do Supremo, Flávio Dino, deu prazo de 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado detalhem o processo de execução das emendas parlamentares e esclareçam que medidas foram adotadas para garantir transparência ao processo. Na semana passada, o ministro suspendeu a execução de emendas que, segundo a Polícia Federal, foram indicadas pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os dois não têm mandato no Congresso. Na decisão, Flávio Dino afirmou que a distribuição de emendas é atribuição exclusiva de deputados e senadores. Há poucos dias do recesso parlamentar, o Senado aprovou uma pauta-bomba que aumenta os gastos do governo em 27 bilhões de reais. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, articulou a votação da proposta de emenda à Constituição chamada de pauta-bomba por causa do impacto para as contas públicas. A PEC prevê aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A idade mínima para a aposentadoria passa a ser 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que cumpridos 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. A PEC prevê ainda aposentadoria integral com paridade, ou seja, eles passam a ter direito à aposentadoria no valor igual ao do último salário e com os mesmos reajustes dados a quem está na ativa. A líder do governo chegou a argumentar. A proposta cria despesas previdenciárias permanentes. O governo entende que a valorização dos profissionais deve caminhar juntamente com a preservação do equilíbrio das contas públicas e da capacidade do Estado de manter e ampliar a prestação desses serviços de qualidade a toda a população, assegurando a proteção dos servidores e a sustentabilidade das políticas sociais no presente e no futuro. Mas na hora da votação, até os governistas votaram pela proposta. Foram 73 votos a favor, 1 contrário e 1 abstenção. Na segunda, o mesmo placar. A Confederação Nacional dos Municípios afirmou que a proposta apresenta vícios de inconstitucionalidade ao impor regras previdenciárias e funcionais com elevado impacto financeiro. Segundo o Ministério da Previdência Social, o impacto fiscal pode chegar a 27 bilhões de reais nos primeiros 10 anos. São quase 400 mil agentes. E o cálculo não considera os efeitos retroativos de uma eventual revisão de aposentadorias já concedidas. A proposta segue agora para a promulgação do próprio Congresso, sem possibilidade de veto presidencial. Mas o governo já estuda medidas judiciais para tentar manter o equilíbrio fiscal. A gente vai avaliar, se tiver não apontando fonte de receita, descumprindo a jurisprudência do Supremo, é provável que o governo vá ao Supremo. Veja a seguir. Donald Trump desiste de cobrar pedágio no Estreito de Hormuz. E astrônomos encontram açúcar onde ninguém imaginava. Tem duelos em que a eternidade é só o começo. É rivalidade da cabeça aos pés, passando pelas mãos. Jogadores ingleses reclamam de que foi com a mão. Um dos confrontos mais tensos e emblemáticos do futebol mundial, em plena semifinal de Copa do Mundo. Apenas isso. De um lado, quem inventou o futebol e a ambição de voltar a uma final de Copa 60 anos depois. Do outro, quem acabou de voltar de lá com o caneco. Isso é Inglaterra e Argentina. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde. Copa é na Globo. A gente joga junto. Bate
Participe da promoção Visa Torcida BB, colecione momento! E concorra a prêmios incríveis de até R$300 mil. E junte ainda mais chances ao usar carteiras digitais, comprando no Shopping BB e muito mais. Peça seu cartão, cadastre-se e participe. Atenção! A Volkswagen, marca líder de vendas varejo no Brasil, fechará todas as suas concessionárias amanhã para preparar as melhores ofertas para você comprar seu carro zero. É dia 16. Vale mais esperar. O amor em evidências. Amor é feito de paixões e quando perde a razão, eu vou ficar atado no seu coração. A noite é fria, a solidão ainda tô aí. Com essa dose que cê tá bebendo, com essa forma. Amanhã é dia de aproveitar a inauguração do Forte Atacadista Manuel Elias, em Porto Alegre. Coxa e sobrecoxa com papo ao quilo. No Clube Mais, R$ 5,98. Ovos brancos CM Mantigueira com 20. No Clube Mais, R$ 7,98. Leite Dália 1 litro, R$ 3,89. Óleo de soda Vitamina 900 ml. Covol Card, R$ 5,49. Arroz branco Gaiteiro 5 quilos. No Clube Mais, R$ 8,90. Papel higiênico Dove com 40 a 20 metros. No Clube Mais, R$ 27,90. Não perca a inauguração dia 15 de julho às 7 horas. E aí, sopa é janta? Ai, com certeza pra mim é janta, sim. No Baita Sábado, sim. E a gente foi descobrir o que vai nas receitas por aí. E ainda, a Lélia e o Diogo visitam uma cantina que preserva a essência da culinária italiana aqui em Porto Alegre. Os Temperados desembarca aqui na Vila Assunção, zona sul de Porto Alegre, para conhecer o Cantina Toscana. Com a Sara Bodovski, a gente sempre pega a estrada para conhecer lugares incríveis. É sábado depois da novela Além do Tempo. 24 horas depois de anunciar a cobrança de uma taxa para embarcações que passam pelo Estreito de Hormuz, o presidente Donald Trump voltou atrás. O futuro do Estreito de Hormuz está cada vez mais incerto. Ontem, o presidente Donald Trump anunciou que cobraria um pedágio de 20% do valor da carga de todos os navios que passassem pela via. E declarou que os Estados Unidos seriam os guardiões do estreito. O ministro das Relações Exteriores do Irã ironizou. Numa rede social, Abbas Araghchi escreveu: "O presidente tem razão. Quem fornecer segurança aos navios que cruzam o estreito deve ser recompensado. O Irã sempre foi o guardião do estreito. 20% é muito. Seremos justos." Hoje, Trump, que sempre criticou a cobrança de pedágio, recuou. Disse que os Estados Unidos fizeram um bloqueio naval que, na prática, mantém a passagem aberta para todos os navios, menos os iranianos, e sugeriu uma nova fórmula para recompensar a segurança no estreito. Disse que conversou com líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Kuwait. Eles adorariam investir nos Estados Unidos em valores recorde. Achei aceitável. Assim, não haveria uma taxa. Não gosto do conceito de pedágio, mas também não seria justo proteger o estreito para todo mundo, inclusive para a China, e não ser recompensado. Até o dia 27 de fevereiro, o Estreito de Hormuz era apenas uma via marítima por onde passavam 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Mas o conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã transformou a passagem, que no ponto mais estreito tem 39 quilômetros, numa arma de guerra. Rapidamente, os iranianos bloquearam o estreito e perceberam que, mais do que o programa nuclear, a navegação pela via tinha efeitos imediatos e danosos para os Estados Unidos e a economia mundial. O barril de petróleo de referência, que variava perto dos $70 antes da guerra, chegou aos $100 em março e passou a variar de acordo com os ataques dos dois lados. Depois da assinatura do cessar-fogo há um mês, o preço voltou ao patamar anterior à guerra. Mas na semana passada, o Irã atacou 3 navios cargueiros que passavam pelo estreito. O acordo foi cancelado e o barril voltou a subir.
O Comando Militar americano divulgou imagens de ataques a alvos militares no Irã durante a madrugada. A cidade portuária de Basher também foi bombardeada. No comunicado na TV estatal, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que atacou 2 petroleiros do Bahrein no Estreito de Hormuz e alvos americanos também na Jordânia e no Kuwait. O governo do Kuwait disse que 4 militares ficaram feridos no ataque a um navio por mísseis e drones iranianos. O preço do barril de petróleo do tipo Brent alcançou hoje o maior valor desde 12 de junho, quase 87 dólares. À tarde houve um recuo, mas ainda assim fechou o dia em 84 dólares, alta de 1,7%. O consumidor brasileiro está sentindo as consequências da guerra na hora de abastecer o carro. A retomada do conflito no Estreito de Hormuz voltou a criar um cenário de incerteza. Quando isso acontece, o preço do petróleo sobe, pressionando o preço dos combustíveis. Só este ano, a gasolina já subiu 5,7% e o diesel 10,3%. A produção brasileira de petróleo em maio foi quase 17% maior que no mesmo período do ano passado. Só que mais petróleo não significa preços de combustíveis mais baixos. Os preços da gasolina e do diesel no Brasil são baseados no valor do produto no mercado internacional. Isso acontece não só nos combustíveis. Isso acontece com o café, acontece com a carne, acontece com o trigo, ou seja, todos os produtos que de alguma maneira têm uma correlação com o mercado internacional, eles tendem de alguma maneira, acompanhar esse mercado. O ideal é você adaptar o seu consumo, por exemplo, se o diesel sobe muito, a gente tem que procurar meios de substituir o diesel, por exemplo. O Brasil importa cerca de 25% do óleo diesel consumido no país. No início da guerra, o governo concedeu subsídios a produtores e importadores de combustíveis para evitar a disparada nos preços. O dilema do governo é ou deixar os preços na bomba subirem ou aumentar os subsídios e prolongar o tempo desses subsídios, né? Essa é a escolha que o governo vai ter que fazer e é uma escolha difícil porque, mais uma vez, tem implicações fiscais muito elevadas. A questão de ter produção doméstica é estratégica do ponto de vista de garantia de suprimento, mas ela não resolve por si só o problema dos preços. E com essa disparada do preço do petróleo, o governo brasileiro decidiu aumentar a mistura de etanol na gasolina. Olhando o número isolado, parece pouco. 2 pontos percentuais, 2. A mistura de etanol na gasolina sobe de 30% para 32%. Mas os impactos vêm em cadeia, com números gigantescos. Primeiro, o efeito mais imediato e direto pretendido pelo governo. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil pode deixar de importar 900 milhões de litros de gasolina por ano. Em meio à guerra entre Estados Unidos e Irã, a medida, em princípio válida por 6 meses, ajudaria a conter a variação no preço dos combustíveis por aqui. A gente segue, de modo geral, os preços internacionais, né? Então, essa oscilação ela pode ser compensada um pouco. Aqui no Brasil, a gente tem essa alternativa do uso do etanol. Isso daí reduz aí a nossa necessidade de importação e consegue aí balizar um pouco os preços ao consumidor final. Outro número gigante vem do setor do próprio etanol. A indústria da cana quer e diz que está pronta para vender mais. Projeta um aumento de produção nessa safra de 4 bilhões de litros. O número, ainda incerto, de acordo com especialistas, é o do impacto nos veículos brasileiros. Para os carros mais novos, flex, não tem quase questão nenhuma, eles já podem rodar 100% com etanol. E apesar de a maior parte dos carros novos emplacados hoje estar nesse grupo, só 43% da frota total de veículos circulando no Brasil é flex. A questão, então, são os carros mais antigos ou híbridos novos que só usem gasolina ou importados com motores exclusivamente a gasolina. E, em maior número, as motos. A gente não tem estudos de durabilidade, principalmente de peças de vedação, peças de borracha, alguns tipos de revestimento metálico
A Anfávia, a associação que representa as montadoras, criticou a medida, até que estudos técnicos específicos comprovem a segurança e a compatibilidade do combustível com a frota em circulação. O Ministério de Minas e Energia disse que foram feitos testes em março de 2025 que avaliaram desempenho, consumo e compatibilidade de materiais e que não houve impactos relevantes no funcionamento dos veículos, inclusive naqueles que não são flex. A responsável pelo Laboratório de Combustíveis da UFMG afirma que, para o meio ambiente, quanto mais etanol, melhor. Os biocombustíveis, eles têm ganhos ambientais porque todo o carbono, CO2, né, que faz esse aquecimento global, que é queimado no biocombustível, ele é reabsorvido na hora que a planta está crescendo, né, na fotossíntese. A gente minimiza essas mudanças climáticas, essas temperaturas muito altas, muito extremas, que a gente enxerga aí. Vamos falar da previsão do tempo, porque as regiões sul e sudeste podem amanhecer com geada e cidades até com temperatura negativa. Jaqueline Brasil, esse é o inverno pegando mesmo em alguns lugares, né? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Trali. E boa noite para você que está aqui com a gente. O maior risco de geada amanhã é para a Serra Catarinense. Em Urubici deve fazer -1. E na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, em Campos do Jordão, mínima prevista de 2 graus positivos. Algo muito parecido com o que ocorreu hoje. Logo cedo, termômetros marcaram 2,1 graus e geou. Em São Joaquim, em Santa Catarina, foi registrada a menor temperatura do Brasil, -3,3 graus. E esse carro ficou coberto por uma fina camada de gelo. A alta pressão que trouxe o ar frio para a parte do país está se afastando. Mesmo assim, não vai esquentar de uma hora para outra. A ausência de nuvens intensifica a perda radiativa, ou seja, quando o sol se põe, a temperatura despenca. É por isso que de manhã faz frio. Em Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Campo Grande, mínimas previstas de 9 a 14 graus, máximas de 19 a 28. Em Porto Velho e em Cuiabá deve fazer 33 graus, 32 em Boa Vista, 30 em Goiânia, Manaus, Teresina, 29 no Recife, onde tem previsão de chuva. Amanhã deve chover do leste da Bahia até Rondônia. A partir de quinta-feira, fortes tempestades devem atingir a região sul. A última atualização dos modelos meteorológicos apontam para essa previsão. Segundo os meteorologistas, os rios voadores vão transportar calor e umidade. São 2 ingredientes necessários para a produção das nuvens cumulonimbus. Quanto mais compridas, maior o risco de temporais severos. A tendência é que essas nuvens recebam um reforço de uma frente fria e de um cavado, uma forte corrente de ventos, e que fiquem paradas no mesmo lugar por causa desse bloqueio atmosférico. Na quinta-feira, o maior risco de tornados e microexplosões é para o centro-sul gaúcho. Na sexta-feira, a área aumenta. No fim de semana, o alerta de perigo extremo se estende para quase todo o Rio Grande do Sul e o oeste catarinense entra no alerta de perigo, com ventos acima de 90 km por hora, Trali. Obrigado, Jaqueline. Vento acima de 90 por hora é realmente preocupante. Boa noite e até amanhã. Olha isso que incrível. Cientistas encontraram pela primeira vez um tipo de açúcar no espaço. Essa descoberta ajuda a explicar como a vida surgiu na Terra. Uma doce surpresa no coração da nossa galáxia, a quase 27 mil anos-luz daqui. O espaço escuro e gelado está recheado de açúcar. Foi com esses radiotelescópios posicionados na Espanha que pesquisadores fizeram a descoberta. Numa imensa nuvem de gás e poeira no centro da Via Láctea, flutua uma substância chamada eritrulose. Nem a autora do artigo, publicado na renomada Nature Astronomy, sabia ao certo o que tinha encontrado.
A astroquímica do Centro de Astrobiologia da Espanha disse que o coração dela começou a bater muito, muito rápido. Mas tive que fazer uma busca online para ver onde achamos esse açúcar no nosso dia a dia. A framboesa foi a primeiríssima coisa que apareceu, contou Izaskun Jiménez Serra. A mesma molécula presente nas framboesas pode ser uma peça-chave num grande quebra-cabeça da ciência. Afinal, açúcares são ingredientes essenciais para chegarmos à receita da vida. É por isso que está sendo celebrado, porque esses açúcares são fundamentais para o fenômeno que a gente chama de vida, né? Tanto para a obtenção de energia, quanto para a transmissão das nossas características genéticas. Então, todo o esqueleto que forma o nosso DNA, que forma o RNA, ele é um esqueleto composto por açúcares. Uma das hipóteses que os cientistas já consideravam é que cometas e meteoritos tenham trazido açúcares para a Terra. Agora, a descoberta reforça a ideia de que ingredientes importantes para a vida podem se formar no espaço, ou seja, são muito mais abundantes do que se imaginava. O que mostramos é que os ingredientes para a vida podem estar distribuídos por toda a galáxia e podem ajudar a desenvolver vida, como aqui na Terra, acrescentou a pesquisadora. A gente ainda não consegue definir onde foi a origem da vida, se ela se originou aqui, se ela se originou fora daqui. O que a gente enxerga cada vez mais é que os bloquinhos que são fundamentais para que o fenômeno vida aconteça, eles estão disponíveis no espaço. Fortalece a possibilidade da gente ter a evolução desse fenômeno em outros locais? Com certeza. É uma comprovação disso? Não, não é. A conclusão pode demorar, mas que a busca por respostas ficou mais saborosa, isso ficou. A seguir, a Espanha vence a França e está na final da Copa do Mundo. Onde tem o 5G que ilumina o Brasil? Onde tem fibra com Wi-Fi 7 GB velocidades? Onde tem tudo o que você gosta de assistir, do ao vivo ao streaming? Onde tem a melhor conexão e o maior conteúdo dentro e fora de casa? Tem Claro Multi. Onde tem você, tem Claro. Com o meu Bradesco, compadre, o ano safra é sucesso. Bom, falar em sucesso? Nossa, o show agora é na roça. É hora da semente cair no chão, é hora do suor cair do peão. A gente é bravo na lida do gado, a gente é bruto na plantação. Com fé e coragem, meu Bradesco de parceiro. Bradesco e Agro, isso é que é dupla raiz. Os principais fatos do Rio Grande do Sul e da tua comunidade estão aqui. RBS Notícias, de segunda a sábado, na RBS TV. Vem pro Aniver Campeão Rissul. Participe da temporada premiada e concorra a R$250 em créditos. Para participar é só comprar a partir de R$100 e fazer parte do Clube Rissul. Saiba mais em temporadapremiadarissul.com.br. Quando eu entro no tribunal, eu entro para fazer história. Então vale tudo para ganhar uma causa? Vale condenar sem provas? Eu pergunto, vale comprar testemunhas para condenar uma pessoa inocente? Porque foi assim, foi exatamente assim que Ademir Santana me condenou injustamente.
Eu guardo minha mesada num cofrinho, no armário. Minha mãe disse que dinheiro não dá em árvore, tá? Meu pai pega tudo com o celular. Eu quero fazer isso também. Não sei como fazer minha mesada durar. Numa partida impecável, a Espanha dominou a França, fez 2-0 e se classificou para a final da Copa do Mundo.